começamos o vídeo 3 de 4, agora vamos tratar de outros ajustes, né? O primeiro deles se refere à possibilidade de você usar blocos no Lumion, tratar esses blocos olhando na vista superior e usar em planta humanizada. É lógico, muita gente hoje tem o hábito de fazer a humanização de planta baixa direto no Lumion ou direto no 3ds Max. Só que sempre é um problema de você trabalhar humanização de planta com renderização, porque se você tiver que alterar, você tem que renderizar de novo e você tem que trabalhar dependendo do destino dessa imagem. Se for um banner, uma placa de obra, vai ser uma imagem grande, vai ter que renderizar a imagem grande. Então, ou monta num Illustrator, Corel ou no Photoshop e edita as alterações que forem necessárias. Aqui nós vamos dar um exemplo, né? Já trabalhamos com o CorelDRAW, então nós vamos pegar e trabalhar o tratamento de uma imagem, que é o que nós vamos fazer aqui no Photoshop, vindo do Lumion, usando a biblioteca do Lumion de sofá, de vegetação, de carro, para colocar numa planta urbanizada. Aqui no Lumion eu vou escolher um template para começar. Eu vou pegar o chão verde mesmo. Vamos trabalhar com o chão verde. E aqui nesse chão verde eu vou colocar um objeto da biblioteca. Então 2 cliques. Aqui vou pegar na biblioteca. Vou pegar um sofá. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse sofá aqui, ó. Sofá mais claro. Então peguei esse sofá, ESC, não precisa colocar mais nada. Vou só fazer o processo de seleção dele para dar uma rotacionada. Deixar ele alinhado aqui. Ok, então tá aí o meu bloco que eu vou transformar em planta, mas eu vou renderizar com vistas de fazer a colocação dele numa planta humanizada. Então, no caso, eu vou renderizar aqui. Aqui já está pronta a planta humanizada que ele vai inserir. Eu vou substituir um sofá daqui. Esse aqui é o CorelDRAW, tem uma planta humanizada montada. Então, vem todo o processo de renderizar, de tratar, de salvar e de colocar. É lógico, isso aí você vai com o tempo montando também uma biblioteca de objetos para plantas. E outra coisa também, se você está num projeto que você tem a maquete eletrônica, as perspectivas internas elas têm que bater os objetos que tem na perspectiva com os objetos que tem na planta. Tá? Vamos mostrar um exemplo disso. Inclusive, o exemplo que nós vamos mostrar é exatamente dessa planta aqui. A imagem que foi tirada bate com essa planta. Tá? Então, continuando aqui. Então, está aqui colocado meu objeto. Vou passar para a parte de foto. Vou salvar uma foto dele. Mas vou fazer um ajuste que é importante mostrar para vocês. Até vou tirar uma outra foto daqui a pouco. Que é o seguinte: que é a distância focal. Se você está com a distância focal baixa e você está com zoom, o que acontece? Isso aqui deve ter forma porque está perspectivando, vamos dizer assim, usar uma expressão, perspectivando o bloco. E aí fica distorcido se você fizer uma planta humanizada que é uma planta que não tem ponto de fuga. Com um sofá desse vai ficar muito estranho. Então o que se faz? Se aumenta a distância focal e se afasta para ficar isométrico. Tá? Isométrico total nunca fica, tanto que vocês tem muitos tutoriais que mostram a renderização de planta humanizada direto no Lumion. Um pouquinho sempre fica, a parede nunca vai ficar 100% ortogonal, ela fica sempre um pouquinho, bem pouco, mas sempre fica perspectivada mesmo, se você usa 0. Tá? O sofá não vai entregar tanto isso, mas no caso de umas paredes, isso é perceptível. Então, vou colocar aqui no centro. Vou marcar de novo aqui essa nova foto. Tá?
E aí vem a questão da iluminação. Que iluminação que eu vou usar para renderizar? Aqui vai uma sugestão que eu dou de usar um estilo já pronto, tá? E alterar algumas coisas do estilo e partir para a renderização final. Então aqui em estilo, se você clicar aqui em estilo, você tem alguns estilos aqui que ele te oferece. O que dá maior luminosidade no bloco interno, o que é luminosidade sombra nas almofadas, por exemplo, desse sofá, seria a opção interior. Trabalha melhor o que a gente chama de ambient occlusion. Tá? Então, é o sombreamento ali que eu vou mostrar nas almofadas ali, que é o ambient occlusion, é fundamental para dar volume. Vocês observam que cadê o sofá, sumiu, bagunçou, não aconteceu nada. É que o estilo interior tem as suas configurações. Então algumas nós vão ser desligadas para que a gente faça esse trabalho. 2 pontos de perspectiva, eu estou trabalhando com isométrica ali praticamente, então desligo. Tá? Então aqui você já vê, ó, você pode afastar, cadê o sofá? Então é fundamental você desligar a perspectiva, 2 pontos de perspectiva. Além disso, agora vem a parte de iluminação, tá? Neste caso, até não está aparecendo tudo, mas a recomendação é que você desative o sol, que às vezes fica a marca de sol, até que neste caso aqui não está aparecendo tanto. Mas tem, porque não há interesse em ter sombra externa, só a sombra interna, que são essas marcas que eu falei agora há pouco, que é o ambient occlusion. Então isso aqui é interessante no bloco, mas sombra não. Então você pode de repente desativar o sol se estiver fazendo muita marcação. Além disso, a gente precisa trabalhar a questão do céu real que está habilitado. Então aqui, essa luz de céu que você pode desabilitar. Não, desculpa, essa aqui não. Outras coisas que você pode desabilitar que não vai fazer diferença, como por exemplo reflexão, nitidez e outros itens, não vai fazer diferença. Mas o céu real, que é o que está controlando mais, e a luz do céu, essa imagem precisa ser ajustada. Algo que não está bom aqui é o seguinte: eu quero esse ambiente occlusion, mas eu não quero uma marca de sol, como está aqui. Ó. Então, essa marca de sol é por causa do tipo de céu padrão que está aqui agora. Então eu vou clicar. Uma imagem HDR que tem na sua composição um sol. Não é um dia nublado. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui para escolher um overcast, uma imagem nublada. Porque a imagem nublada evita que eu tenha, não tem mais marca de sol aqui. Ó. Tá? Então um ajuste vai precisar ser feito, é mudar o céu ali para não ter uma marca de sol. Feito isso, a gente passa para deixa eu botar um pouquinho mais isométrico. Mas puder, para não ficar perspectivado. Feito isso, eu vou para a renderização. Vou fazer aqui 1280 por 720. E como nós vimos no vídeo 1, no vídeo 2, você tem aqui os render elements. Infelizmente não dá para usar o canal alfa, porque o canal alfa ele seleciona o céu. Então se eu deixar ligado o canal alfa aqui vai sair um render preto, né? Seria muito bom que ele pudesse retirar a grama e ficasse só o objeto, porque daí um trabalho que eu vou ter de seleção no Photoshop seria facilitado. Então vou colocar para renderizar, vou colocar num lugar no que ele não vai dar problema, no Drive D, F no meu caso. Vou colocar aqui com o nome de sofá e vamos renderizar.
Abrir pasta, onde ele está salvo. Vou colocar na pasta arquivo de aula. Então está aqui já colocado. Agora vamos para o Photoshop. Abrir arquivo de aula. Sofá, abrir. Então, feito isso, agora vem o ajuste, né? Eu posso ajustar brilho, contraste, tonalidade e salvar com fundo com transparência em volta, tirando este verde, tirando essa área toda verde em volta. E aí que vem a questão, se tivesse canal alfa eu poderia já vir com esse sofá selecionado, mas como não tem, né, eu vou ser obrigado a fazer uma seleção e trabalhar isso. 2 cliques para tirar, destravar ele. Essa marca d'água tem que tirar também. Eu já posso até também começar diminuindo já um pouco. Ó. Eu pego o meu retângulo, marco um retângulo em volta, ó, já diminuo um pouco e já dou um crop, que é cortar. Crop em inglês, né? Cortar. E daí eu já tenho uma área menor. Agora eu posso usar aquela ferramenta que é de seleção rápida. Tem outras formas de fazer. Eu posso selecionar com laço poligonal. Eu vou usar esta aqui, porque as cores são bem diferentes entre o verde e a cor do sofá. Aqui eu vou ter que usar o Alt. Aqui eu acabei me passando aqui. Já está a grande parte selecionada. Feito isso, é só dar Delete. Está lá o fundo transparente. Então aqui eu posso fazer um retoque fino com laço poligonal, tirando alguma parte que ficou de verde ali. Então estou apertando a barra de espaço para mexer com a mão. E com o laço poligonal eu volto no começo. Ctrl menos, Delete. Tá ele aí. Agora, com este bloco ali, antes de salvar, eu posso fazer ajustes. Brilho, contraste, cor. Bom, então aqui vamos jogar aqui sobre ele brilho e contraste. Lembrando que você pode sempre, se quiser, fazer o objeto inteligente, tá? Com um filtro inteligente. Brilho e contraste. Então aqui mais contraste, baixando um pouco o brilho. Vou fazer um ajuste de tonalidade também. Então vou fazer aqui um equilíbrio de cores. Vou fazer um equilíbrio de cores. Um tom mais bege. E ainda posso fazer, em cima dessa máscara branca, eu poderia, na cor preta que tira o efeito, fazer algum gradiente em cima da cor de baixo, né? Porque ó, o efeito é assim, ainda posso mesclar um pouco com o pincel da cor preta, uma calibragem maior do brush. Peraí, vou botar certo aqui. Ó. Ou histórico, fazer maior ainda mesmo, para dar Ctrl menos. Aí agora ficou bom. Então tá feito o bloco. Agora eu faço o que? Eu venho para o salvamento e eu sou obrigado a salvar num formato, vou colocar aqui dentro dessa pasta aqui, teste de render.
eu vou ter que colocar num formato que possua canal alfa. Canal alfa também sempre é associado à transparência, né? Então, eu tenho que colocar no formato que tem essa característica. Então pode ser desde PSD, que é um formato do Photoshop, embora fique pesado e com layers, não é o caso. E pode ser também que tem vários que tem a possibilidade de transparência no seu formato, como PNG, que é o que a gente vai usar, pode ser TGA também tem, TIFF tem, até GIF tem transparência. Então não tá aqui, não encontrei aqui na lista. Tá aqui, GIF também tem. Então eu vou optar por PNG, sofá PNG. Não vou mexer nada aqui, vou botar esse salvamento mais rápido. E aqui no Corel, importar sofá PNG, importar. Tá aí o sofá com transparência na minha planta humanizada. Aí eu poderia estar substituindo aquele sofá ali. Poderia estar substituindo por esse, com outras almofadas, outra tonalidade, um pouquinho diferente, né? E aí fazer o trabalho de humanização aqui. Colocando sombra, etc. Tá, então é assim que a gente pode estar levando. Assim também poderia estar levando uma árvore, um arbusto. Poderia estar fazendo um arbusto aqui também, né, para colocar aqui fora. Aí a recomendação é o seguinte: se você for fazer um arbusto, você vai ter problema com seleção no Lumion aqui. Imagine fazer aqui um arbusto. Então o que se recomenda é que quando for trabalhar com vegetação, não pegue esse template que tem a grama, pega um template white, trabalha com white, porque daí você coloca a vegetação e aí você faz o mesmo processo, coloca o mesmo tipo de luz, tudo, só que aí você não está trabalhando com no fundo verde. E aí você faz o contraste do verde com o fundo cinza, aí fica fácil de selecionar no Photoshop e fazer todo o processo. Tá? Só para mostrar aqui, como eu falei, tem que ter sempre um casamento entre planta e perspectiva, né? Então vamos ver aqui a perspectiva dessa sala aqui. Vou abrir ele no Photoshop. Então eu tenho aqui nos meus testes de render. Eu tenho aqui em perspectivas. Então está aqui a sala daquela planta humanizada. Então aqui tem o rigor de ser o mesmo que aparece na perspectiva da maquete eletrônica, aparece lá também na planta. Agora foi trocado ali, mas aqui todos os outros blocos acompanham. Se vocês olharem ali, acompanham. Com isso a gente fecha essa parte da planta humanizada e agora a gente vai partir para um outro estudo, com outra imagem. Então agora nós vamos fazer uma edição de uma imagem noturna, onde iremos olhar vamos aprender os seguintes tópicos. Vamos falar sobre Lens Effect, que é algo que sempre é dúvida como faz para tratar no Photoshop. Perspectiva interna noturna sempre tem efeito de luz. Vamos trabalhar também com texto, como coloca um texto sobre a imagem com efeito. E ainda trabalhar com seleção, trocar alguns elementos da imagem, tanto como se refere à tonalidade e imagens, e quadros e coisas assim. Então a imagem que a gente vai trabalhar aqui agora, fechando essa, a imagem que vai ser trabalhada, ela está aqui no arquivo de aula. Está aqui. É uma sala, um espaço de spa. Então aqui é uma cena noturna, uma cena no qual eu vou fazer alguns ajustes. Então os ajustes que nós vamos fazer primeiro vai ser o efeito de lente, que é o Lens Effect. Então, se você vê as imagens de alta qualidade renderizadas, finalizadas, você vê
um brilho na luz. E esse brilho muitas vezes não sai do render. A maioria das vezes não sai do render e ele é feito com pós-produção. É o efeito de lens effect, efeito de lente. E aí este é feito diretamente no Photoshop. Vou destravar já a imagem do seu layer. Aqui eu vou mostrar duas formas de fazer. Há duas formas de fazer esse lens effect. A primeira forma vai ser através de imagem e através de você ter brushes, alguns brushes especiais, que são brushes, são pincéis no Photoshop, além daqueles que vêm padrão com o programa. Então a primeira opção é você ir no Google, você procura, você pode fazer a busca Lens Effect Texture. Então você vai ter um monte de imagem que você pode baixar ali, que tem efeito de lente, que é o que a gente está querendo. Tá? No caso, eu escolhi essa aqui, mas há várias parecidas. Então a primeira opção é você usar uma imagem de um brilho de luz e em cima dessa imagem você tratar e colocar na tua luminária. Então a primeira opção vai ser essa. Então eu vou aqui no Photoshop. Então ficou evidente onde que vai esse brilho. Este brilho vai ser colocado aqui. Isso aqui foi renderizado só com Self Illumination na parte do bloco aqui de luminária. Foi feito um Self Illumination. Só que falta o brilho. Vocês vão ver depois do resultado final que o brilho faz muita diferença numa cena noturna. Então eu vou aqui abrir. Eu tenho aqui nos meus testes de render a imagem que eu baixei, que é essa. É uma imagem pequena, não é uma imagem grande. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Não é uma imagem grande. E aí eu preciso retirar essa parte preta em volta da imagem. Tá? Isso vai ser feito como? Isso vai ser feito com a relação entre camadas, aquele que faz, que o Photoshop chama aqui de ajuste entre camadas. Tá? Então eu vou já selecionar as várias opções. Ó. E já está evidente qual que eu vou usar aqui das opções de relação com a imagem de baixo, que é divisão. Então com divisão eu consigo tirar a parte escura. Vou para a parte de transformação. Então Ctrl T. Então eu acerto o tamanho deste brilho. E aí vem o ajuste, ó, tem uma marca da imagem ainda aqui, então eu posso pegar a borracha, aumentar o pincel aqui da borracha. Tem esse raio que está saindo aqui à direita, também não me interessa, eu quero mais é o brilho mesmo, eu posso vir apagando e deixando só o brilho. Para isso dar um Ctrl Z, que eu fui muito ali. Então tá ali o brilho em cima da minha dicróica, algo assim, né? A luminária aí. Você pode, os próximos passos seria você duplicar a camada e colocar nas outras. Lógico que no final lá você tem que mudar de tamanho. Então eu vou fazer exatamente essa lá no fim. Então duplicar a camada. Ele vai ficar mais forte, ó. Então você sabe, isso já é um exemplo do que você pode fazer caso queira fazer mais forte. Ó. Lá no fundo, ó, não pode ser do mesmo tamanho, ó, senão fica estranho. Ó. Então você tem que trabalhar com a transformação, controle de transformação de tamanho. Então Ctrl T, tem que fazer um brilho menor. Essa camada também, se você quiser deixar essa lá do fundo mais fraca, você pode mexer na opacidade da camada também. Você pode dosar. Ó. E aí você vai fazendo uma por uma. Vai fazendo uma por uma e vai clonando
e vai ajustando. Ok. Então agora eu vou dar um salto aqui no vídeo, vai estar colocada todas, e nós vamos falar sobre a tonalidade e sobre a intensidade todas. Então é isso, depois de duplicado, eles já estão todos colocados nas suas posições, só que tem uma questão que é difícil trabalhar, é a questão da cor, a questão da intensidade, com eles separados em camadas. Então eu vou ter que juntar todas as camadas. Então clicando aqui em... vamos selecionar aqui com Shift. Vamos fazer um mesclar camadas. Tá. O que aconteceu? Ele perdeu aquele efeito que ele tinha aqui de relação entre a camada base e a imagem de Lens Effect. Então, vamos abrir aqui e colocar de novo divisão. Pronto, agora está colocado aqui, certo. Então aqui agora eu trabalho os efeitos em cima, tá? Se for trabalhar brilho, contraste, daí era bom você de repente trabalhar com um objeto inteligente, né? Porque se eu trabalhar sem esse objeto inteligente, eu aumentar o brilho, depois eu volto lá para aumentar o brilho, ele não está na posição que estava, ele zera, ele padroniza e eu posso me perder. Então aqui eu vou transformar em objeto inteligente, e a partir de agora eu venho e faço a colocação de brilho, contraste, equilíbrio de cores, matriz, saturação. Então primeiro aqui, ó, brilho e contraste. Ok. Vou dar 2 cliques aqui e ajustar. Ó. Brilho e contraste. Mais amarelado, se aumenta o contraste. Ó. Baixa um pouco o brilho. Ok. Não está satisfeito? Clica de novo aqui. 2 cliques. E, ó, sai da mesma posição que você acabou de ajustar. Continua ajustando. Pode colocar outros efeitos também. Pode colocar... vou testar aqui misturador de canais. Para mudar a cor. Aqui é melhor não mexer, constante deixa zero. E aí você vai ajustando um outro tonalidade. Eu deixei mais branco a luminária. Então tem os dois aqui, ó, misturador de canais e brilho e contraste. Então quando eu quiser ajustar, é só dar 2 cliques. E aqui eu vejo o liga e desliga de todo o efeito. Posso também ligar e desligar só o misturador de canais, o que ele fez, e o brilho e contraste, o que ele fez. Então, esse é o que o brilho e contraste fez, e este é o que o misturador de canais fez. Então é isso. Então esta é a primeira forma que a gente vai estar vendo de fazer o Lens Effect. E aí nós vamos ver uma outra forma, a gente mostra 2 possibilidades, porque às vezes você não vai encontrar a imagem que você quer, e essa segunda forma de fazer, que é carregando pincéis, carregando brushes no Photoshop, te dá uma possibilidade maior, porque a cada luminária, cada tipo de luz tem um efeito diferente, seja a luz do sol, uma dicróica, uma arandela, gera um brilho diferente. Tá? Então agora nós vamos ver uma outra possibilidade, e aí nós vamos ver no vídeo 3 de 4, que é o próximo bloco de vídeos.